Olá pessoal, neste vídeo nós vamos relembrar duas estruturas condicionais aí que nós estudamos, tá? E também vamos ver como usar o autofiltro, que é um recurso bem interessante e bem fácil aí de ser aplicado, ok? Então vamos aqui primeiro entender este nosso exemplo, tá? Então aqui nós temos uma planilha de vendas, né? Então a ideia aqui é que cada linha nessa planilha seja o registro de uma venda, tá? Lógico, uma situação aqui bem didática, né? Então aqui eu tenho o nome dos vendedores, o produto que foi vendido, o valor, né, vendido e a data. Então cada linha aqui é uma venda. Então na primeira linha aqui a Amanda vendeu maçã, 2,10 nessa data, né? Segunda aqui o Luciano vendeu banana, R$3 nessa data, tá? Então, bem simples, né? E aqui embaixo eu tenho duas perguntas, tá? Nas quais nós vamos usar aqui duas estruturas condicionais para resolver essas perguntas, né? Então vamos lá, vamos primeiro tentar responder essas duas perguntas aqui. Primeira pergunta: quanto Thomas vendeu em reais, né? Então qual que é a ideia? Eu quero saber quanto em reais que Thomas vendeu, né? Eu poderia vir aqui, né, linha por linha, vendo aqui, ó, essa linha é o Thomas que vendeu, 2,10. Essa linha aqui, Thomas, essa linha aqui também é o Thomas. Mas, né, aqui sempre um exemplo pequeno para a gente entender. Mas imagine se a gente tivesse uma planilha aí com muitas linhas, né? Isso seria inviável. Então a ideia é a gente usar uma estrutura condicional para fazer isso. Como que a gente pode fazer isso, pessoal? A ideia é buscar aqui nessa coluna quais as linhas aqui que foram vendas do Thomas, né, que foram ocorrências aqui de vendas do Thomas, né, e quando achar uma ocorrência aqui de venda pelo vendedor Thomas, nós pegarmos o valor nessa outra coluna e somar, né? Como que a gente pode fazer isso? Usando a estrutura soma-C, tá? A soma condicional. Então eu vou começar a fazer ela aqui, ó, igual, né? Soma-C, né, a soma condicional, abro parênteses, e aí a gente tem três parâmetros que a gente vai passar para essa função, para essa estrutura soma-C, né? O primeiro parâmetro seria aqui qual o intervalo que ele vai procurar o meu critério. Então vou selecionar aqui esse intervalo que são as células dos vendedores, certo? No meu caso aqui B4 até B12, né, que são aqui onde aparecem os nomes dos vendedores. Ponto e vírgula, agora eu vou passar qual que vai ser o critério que eu vou buscar. No caso, eu vou buscar pelo Thomas, tá? Eu vou colocar aqui então o critério Thomas entre aspas. Poderia também, ao invés de colocar Thomas entre aspas, eu poderia clicar, usar a referência aqui de uma das células que tem o Thomas como valor, né? Poderia também, mas eu preferi aqui digitar Thomas, tá? Ponto e vírgula, né? Agora eu vou passar qual que é o intervalo que vai ser somado. No caso, é aqui esse intervalo dos valores, né? Então, eu selecionei aqui todo esse intervalo dos valores. Aí eu posso fechar o meu parênteses e aplicar a minha fórmula, tá? Então, deu aqui 7,2, 7,20, né? Deixa eu aplicar aqui duas casas decimais. Beleza, vamos conferir? Então, tem aqui o Thomas nessa linha, vendeu maçã, 2,10, né? Depois tem o Thomas aqui, banana, R$3, 5,10, né? Depois tem o Thomas de novo com mais 2,10. Então, realmente foi 7,20, né, as vendas do Thomas. Vamos entender de novo a fórmula? Então, tá aqui, soma C, aí eu passo o intervalo, né, B4 até B12, né, que seria aqui o intervalo que aparece os nomes dos vendedores. Então, no B4 até B12, ele vai procurar o critério Thomas, né, e onde ele achar o critério Thomas nesse intervalo, ele vai somar a célula correspondente desse segundo intervalo, que é o intervalo aqui dos valores, D4 até D12, aqui no meu caso, tá? Então, por exemplo, se eu achei o Thomas aqui na minha quarta célula do primeiro intervalo, ele vai pegar e somar a quarta célula do meu segundo intervalo, que é o intervalo de valores, né? Se eu achei aqui agora o Thomas, ó, quarta, quinta, sexta, na sétima célula do meu primeiro intervalo, ele vai buscar a sétima célula aqui do meu segundo intervalo, que é o intervalo aqui dos valores, para fazer essa soma condicional, certo, pessoal? Então, aí com essa soma condicional, ele pegou e somou todos os valores, né, correspondentes a Thomas, né? Beleza, então, né? Agora vamos ver aqui a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Quantas vendas de maçãs? Então aqui ele está perguntando para mim
ocorrências de vendas de maçãs, né? Então, toda a linha aqui que aparecer uma maçã é porque foi uma venda de maçã, né? Então, essa fórmula agora é uma forma mais simples, né? É uma fórmula de contagem de ocorrências. Então, a gente vai usar a contagem condicional. Vai ser o conte-C. Então, vou colocar aqui igual conte.C, abro parênteses. Aí, para fazer contagem é mais simples. Eu vou passar aqui o intervalo, né? No caso aqui o intervalo aqui dos produtos, né? E ponto e vírgula eu vou passar qual que é o produto que eu vou contar. Então, se maçã, ele conta, né? Essa é a contagem condicional. Dentro do intervalo aqui que eu passei, se houver o critério maçã, né? Se houver a ocorrência de maçã, ele vai contar, né? Então, beleza, ele contou aqui para mim 4 ocorrências de venda de maçã. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4. Então, certinho aí a nossa contagem condicional. Bom, para finalizar esse exemplo, eu gostaria agora de mostrar para vocês o autofiltro, tá? Como que funciona, pessoal? Eu vou selecionar aqui, ó, no caso aqui, 2 colunas, né? Vou selecionar aqui o nome e do produto, tá? E vou aqui no meu menu Dados, tá? Então, primeiro eu selecionei aqui o nome e produto, vou aqui no menu Dados, tá? E vou aqui, ó, na opção Autofiltro, certo? Menu Dados, opção Autofiltro. Uma vez que eu cliquei nessa opção, olha o que aconteceu aqui para mim. Apareceu essa caixinha aqui no canto da célula, tá? Essa caixinha é uma possibilidade de eu fazer um filtro nas linhas aqui da minha planilha, através, usando como critério aqui o valor dessa coluna, das células dessa coluna, né? Então, por exemplo, aqui em nome, agora que eu apliquei o autofiltro aqui no nome no produto, é que eu posso vir aqui em nome e marcar que eu quero selecionar aqui só as vendas do Thomas, né? Então, vou desmarcar aqui os outros vendedores, eu quero só as vendas do Thomas. Dou um OK, ele vai trazer para mim só as vendas do Thomas, né? Ou eu posso, deixa eu marcar aqui um outro vendedor, colocar aqui só a Amanda, né? Aí traz para mim só as vendas da Amanda, né? Ou coloco tudo para voltar a exibir a planilha inteira. Então, o autofiltro é uma maneira da gente fazer um filtro, né? Através aqui da coluna, né? Aqui em produto a mesma coisa, né? Eu posso selecionar aqui, eu quero saber só as vendas de banana. Traz para mim. Teve 2 vendas de banana, né? Então, muito fácil a gente aplicar o autofiltro e ele ajuda a gente a fazer uma filtragem na planilha quando houver muitos registros, tá? De novo, como que eu faço para aplicar o autofiltro? Basta selecionar as colunas que você queira usar para fazer essa filtragem na sua planilha, vir aqui em dados e clicar em autofiltro. Ele automaticamente vai fazer, gerar essa forma aqui de pesquisa, de filtro dentro da sua planilha, né? Considerando os valores que você tem em cada uma das colunas aí que você selecionou. Tá ok, pessoal? Então era isso que eu queria demonstrar para vocês neste vídeo, tá? Até mais!